Capítulo 177, Lenda do Reino Celestial. Tradução, do Corã Revisão, Zezim. O que? Isso é verdade? Lin Ming estava chocado. Esta era a primeira vez que o fluido como seda não tinha sido efetivo. O escravo das feiticeiras na realidade devorou todos os filamentos do fluido como seda. Isso provou que o poder defensivo de seus órgãos, esqueletos, músculos e pele estavam em um nível completamente aterrorizante. Realmente é um monstro. Por causa do ataque fluido como seda de um momento atrás, o escravo das bruxas parecia estar com raiva. Tirou as grandes e grossas correntes que cercavam seu corpo e golpeou em direção a Lin Ming. A longa corrente era como um dragão de inundação preto. Com um poder retumbante, ele tinha destruído no chão. Bang! Inúmeras rochas foram lançadas voando na área. Esse ataque criou mesmo um poço gigante na enorme arena. A força desse escravo das bruxas era simplesmente difícil de imaginar. Lin Ming já havia evitado o ataque antes usando a habilidade de movimento rock dourado quebrando o vazio. Assim que o escravo das bruxas errou, ele agitou o seu braço e juntou a corrente antes de disparar em Lin Ming mais uma vez. Poder do trovão. A lança de prata de Lin Ming brilhava com um arco de relâmpagos roxos. A ponta da lança encontrou-se com a corrente e aquele arco relampejante era como uma feroz serpente púrpura que penetrava na corrente e mergulhava diretamente no escravo das bruxas. O escravo das bruxas foi atingido pelo raio. Inúmeros arcos de eletricidade crucificaram em seu corpo e sua pele roxa carbonizou um pouco. No entanto, só tinha sido queimado um pouco. Uma vez que o poder do trovão desapareceu, o escravo das bruxas berrou, brandiu as correntes e atacou novamente. Desta vez Lin Ming ficou completamente sem palavras. Ele ficou simplesmente estupefato com o incrível poder de defesa do escravo das bruxas. Não só poderia se defender contra a manifestação de verdadeira essência combinada com o fluido como seda, mas também poderia resistir aos ataques de relâmpagos. Com um poder de defesa tão prodigioso, talvez até abrir a força do deus herege seria inútil. Ele realmente teria que usar seu último recurso, aniquilação fogo-trovão. Enquanto Lin Ming evitava os ataques de cadeia, sua mente começava a pensar rapidamente. Este é o 4 graus julgamento. Se eu usar a aniquilação fogo-trovão agora, então, como vou atravessar os próximos 3? Mas se eu não usar aniquilação fogo-trovão, nenhum dos meus outros métodos de ataque funcionará contra esse monstro. O poder defensivo deste companheiro é simplesmente muito anormal. Felizmente, apenas suas capacidades defensivas são inacreditáveis. Seus padrões de ataque são muito simples e previsíveis e sua velocidade também é lenta. Não é conveniente continuar com isso. Uma vez que eu abrir a força do deus herege, eu poderei saber se isso terá algum efeito. No entanto, uma vez que eu use a verdadeira essência comprimida da força do deus herege, então demorará muito para restaurar. Eu também poderia usar a aniquilação fogo-trovão para matá-lo agora. Quanto aos julgamentos posteriores, se minha força não for suficiente, então não há mais nada a dizer. Lin Ming apertou os dentes. Os relâmpagos começaram a preencher em sua longa lança e um lótus de chamas criou vida. À medida que o trovão e o fogo se cruzavam, havia um som explosivo aterrador como se uma maré imparável se aproximasse. Lin Ming gritou e empurrou a lança para o escravo das bruxas. O rugido da chama e do trovão engoliram todos os outros sons. Uma verdadeira essência incomparável piscou como um raio de luz branca que rasgava o espaço. Trovões e fogo entraram em uma brilhante esfera de luz vermelha e roxa que voou para frente como um meteoro ardente. O escravo das bruxas gritou e agitou suas correntes para atacar a bola brilhante de trovões e fogo. Bang! Havia um som quebrando a terra, tal como um toque de trovão. A luz brilhante era como 10.000 espadas de ouro que saíam em todas as direções.
Inúmeras rochas foram enviadas espalhando-se no ar. A arena se transformou em um poço gigante. O braço que o escravo da escravidão tinha utilizado estava agora completamente quebrado e o sangue fluía como uma fonte sem fim carmesim. Ele gritou com um rugido abafado, seu enorme corpo tremendo. Seu peito estava encharcado de sangue, mesmo que mais sangue escorresse indefinidamente de seu corpo. Ainda está vivo. Lin Ming ficou chocado. Este foi definitivamente o mais durável que ele já encontrou até agora. Morra! Os pés de Lin Ming pisaram o chão e seu corpo voou como uma flecha. Sob os efeitos do rock dourado quebrando o vazio, a velocidade de Lin Ming atingiu o pináculo. Sopro. A lança penetrou na ferida no peito do escravo das bruxas que havia sido aberto pelo ataque da aniquilação fogo-trovão. A lança finalmente conseguiu romper a carne rasgada, fluido como seda entrou em erupção dentro do monstro e correu para o coração do escravo das bruxas. Com uma nova lesão adicionada às outras, o escravo da bruxa deu um rugido final, uma vez que involuntariamente caiu. Seu cadáver rapidamente se dissolveu, transformando-se em uma energia verde que se espalhou pelo corpo de Lin Ming. Milímetro, esta energia é. Lin Ming sentiu que a energia verde era extremamente opressiva e tirânica. Antes, se fosse a energia da vitalidade sanguínea do demônio de sangue ou a força da alma do fantasma faminto, ou mesmo a energia da besta viciosa que conseguia transformar a força do corpo de um ser humano, tudo tinha sido absorvido muito gentilmente e sem esforço. Mas essa energia verde era extremamente selvagem. Rasgou brutalmente através de seu corpo e enviou ondas de dor agonizante em seu caminho. A testa de Lin Ming começou a pingar com grandes gotas de suor. Sentimentos crepitantes e densos que ressoavam dentro de seu corpo, como se os ossos de seu esqueleto estivessem se golpeando. Ouvindo isso, mesmo Lin Ming estava com um pouco de medo. Neste momento, o espaço na frente de Lin Ming começou a distorcer e Amo apareceu. Amo olhou para Lin Ming e disse sem qualquer emoção, parabéns. Neste julgamento de fundação, você é um grau artista marcial nos últimos 6.000 anos a conseguir concluir o julgamento do escravo das bruxas. Você não precisa temer. Essa energia simplesmente foi salva por muito tempo, um total de 6 milênios de tempo. Portanto, é um pouco adotante. Isso só irá transformar seu corpo, não lhe causará dano. 6 milênios. Lin Ming achou difícil falar através da dor. Sim. Há 6.000 anos, havia um homem chamado Qin Yu que conseguiu passar do 4 graus nível do julgamento de fundação. No entanto, ele foi derrotado nos 5 graus nível, o julgamento humano. Depois que ele voltou, ele fundou um vasto império no sudeste do sul e foi chamado o Imperador de Penas pelos povos do sul. Certo? Então já havia sido 6.000 anos desde que alguém conseguiu passar pelo julgamento do escravo das bruxas. Isso não era muito surpreendente. Foi só porque ele tinha compreendido acidentalmente a técnica de aniquilação fogo-trovão que ele teria um poder de ataque tão anormal. Um artista marcial normal nunca conseguiria superar as habilidades defensivas do escravo das bruxas. Zezin, preciso dizer algo, ou essa explicação acima já é o bastante. Lentamente, Lin Ming descobriu que a energia verde tinha fundido em seu esqueleto. Seu esqueleto tornou-se mais denso e seus músculos se tornaram mais duros. A defesa física experimentou um aumento louco no poder. Antes disso, a força do corpo de Lin Ming era formidável. No entanto, isso não significava que seu poder defensivo fosse igualmente formidável. Por exemplo, uma vaca blindada de ferro poderia facilmente quebrar uma placa de aço e se um machado afiado caísse sobre seu corpo, não deixaria nenhum dano. Se Lin Ming quisesse se defender de uma espada com apenas sua mão nua, ele só poderia confiar em sua técnica de fluido como seda para vibrar a arma e manda, lá voando para longe.
Se o punho realmente conhecesse a lâmina de uma espada, então sua mão seria simplesmente dividida em duas. Mas agora, Lin Ming absorveu a energia verde que melhorou o seu corpo e ele sentiu seu corpo se tornar mais sólido e suas capacidades defensivas aumentaram. Agora, se ele enfrentasse um artista marcial no nível de Zhang Kang, Lin Ming acreditava que ele nem precisasse usar a verdadeira essência, ele poderia simplesmente usar sua própria mão nua para parar os ataques do outro. Com o Lin Ming incessantemente integrado com a energia verde, a dor dolorosa que ele sentia gradualmente enfraqueceu. O corpo inteiro de Lin Ming estava coberto de suor, e misturado no suor estavam gotas pretas e oleosas. Estas eram claramente as impurezas que estavam no corpo de Lin Ming. No passado, Lin Ming havia tomado as pílulas do cervo dourado para temperar seu corpo. No entanto, esse era apenas o nível mais baixo de medicamento usado para temperar o corpo. Naturalmente, não foi possível compará-lo com algo tão fantástico como essa energia verde. Depois que seus músculos e medula foram purificados, Lin Ming desabou no chão. Yamo disse, depois de passar o 4 graus julgamento, a partir daqui, você terá 3 horas de descanso entre cada julgamento. Você pode usar esse período de tempo para restaurar seu corpo nas melhores condições. Desejo-lhe boa sorte no julgamento de Fundação Humano. Como Yamo disse isso, seu corpo começou a girar no espaço à medida que desapareceu gradualmente. Lin Ming expirou longamente e caiu no chão. Por sorte, ele tinha tempo para descansar. 3 horas deveriam ser suficientes. Neste momento, fora do pagode do feiticeiro, Nai estava em pé dentro da biblioteca da Terra Santa do Feiticeiro. Ela mantinha um antigo volume dentro de suas mãos. Não muito longe, as velas acesas lentamente cintilavam enquanto emitiam uma leve luz amarela. A Terra Santa do Feiticeiro era um mausoléu subterrâneo maciço. Também possuía uma biblioteca especial. Nai pegou sua vela acesa e procurou na biblioteca por um longo tempo e finalmente encontrou um registro do lendário Reino Celestial em um manuscrito amarelado de pele de carneiro. Como o manuscrito era simplesmente muito antigo, as páginas já estavam desgastadas e os fios que os ligavam estavam apodrecidos. As páginas poderiam ser facilmente quebradas. Nai cuidadosamente esculpiu as notas nesse manuscrito antigo e finalmente, encontrou um registro detalhado do Reino Celestial. Esse registro era de 1500 anos atrás e foi escrito por um poderoso ser sem igual da região selvagem do sul, nomeada Nayanda. Há 1500 anos, nem mesmo a tribo Na tinha sido fundada. A página nas mãos de Nai era apenas uma cópia manuscrita. Ainda assim, mesmo que fosse uma cópia manuscrita, tinha 700 ou 800 anos de idade. Nayanda era um feiticeiro. Ele deixou para trás inúmeras realizações ilustres na história da região selvagem do sul, juntamente com inúmeras lendas e contos. Ele havia fundado a tribo gigante Nagu e até hoje essa tribo era uma das 10 maiores e mais poderosas tribos poderosas da região selvagem do sul. Na época, a região selvagem do sul estava sob a liderança de Nayanda. Eles invadiram o norte e causaram a submissão de numerosas nações. A região selvagem do sul experimentou um dos seus tempos mais prósperos em milênios. Dizia-se que Nayanda atingira o limite do reino Xiantian, ou podia até ter ido mais alto. Por essas razões, Nayanda foi considerado um dos heróis antigos da região selvagem do sul e foi adotado e respeitado por muitas pessoas. Mesmo que Nai tivesse ouvido falar de contos gloriosos de Nayanda como uma criança. Para as histórias desta figura lendária, ela estava cheia de anseio. Nayanda havia registrado o processo completo de sua entrada no pagode do feiticeiro. Ele escreveu que ele havia subido, mas tinha sido escolhido pelo feiticeiro, e então enviado para o Reino Celestial. O Reino Celestial tinha 7 níveis.
O 1 grau nível era um inferno vermelho de sangue, o 2 graus era uma terra de sombrios fantasmas amarelos, o 3 graus era um mundo selvagem com bestas e o 4 graus era uma arena com o escravo das bruxas. Quanto aos últimos vários, Nayanda não os tinha visto. Nayanda viu o deus do óleo da bruxa dentro desse inferno sangrento. O deus do óleo das bruxas lhe deu 7 testes e cada nível do reino celestial correspondia a um teste. No entanto, Nayanda só conseguiu completar 3 julgamentos e foi derrotado no 4 graus. Portanto, Nayanda só atingiu o 4 graus nível. Nos escritos, também disse que a dificuldade desses 7 testes era muito maior que o pagode do feiticeiro. Em particular, a partir do 4 graus, a dificuldade aumentaria cada vez. Mesmo o filho de um deus ou um demônio não poderia fazer nada diante de tal julgamento. Mesmo o imperador das penas de 6.000 anos atrás, apenas havia concluído o 4 graus julgamento. Quando ele foi aos 5 graus, ele também foi derrotado. Ao ver isso, Nai ficou surpreso. O imperador das penas da região selvagem do sul tinha uma vez dominado toda a terra há 6.000 anos e fundou um imenso império. A força do imperador das penas era imensamente profunda e teria superado o reino Xiantian. Naquela época, o imperador das penas criou a fé do feiticeiro, a fé era igual a uma seita de nível 3. Não era inferior em comparação com o Vale dos 7 Mistérios do Norte. Só se podia imaginar a prosperidade que a região selvagem do sul tinha conseguido durante esse tempo. Até mesmo Sua Majestade, o Imperador das Penas da Pena não conseguiu passar pelos 5 graus julgamento. Os julgamentos do Reino Celestial são simplesmente muito difíceis. Existe alguma razão nos 6 graus ou 7 graus julgamento?